Conforme o hashtag Sal foi crescendo, descobri muitas coisas. Uma delas é que se você não expandir o seu mundo constantemente, ele fica muito pequeno e te sufoca. Pode dar um pouco de trabalho. Talvez até você ache que está gastando muito tempo com isso. Mas é preciso de vez em quando fazer uma aventura e empurrar a fronteira um pouco mais para longe. Você fez grandes aventuras, mas que nem todo mundo vai fazer. Né? Assim, são coisas incríveis, que exige tempo, esforço, né, e dedicação. Mas você acha que para o cara que trabalha todo dia um banco, pequenas explorações, talvez extrapolando um pouco do universo que ele está acostumado, podem trazer também para ele valor, histórias? Olha, eu fiz viagens malucas, faço de vez em quando ainda. Eu acho que um dia todo mundo vai querer fazer. Assim, eu sei que não tem muita gente que quer remar de um continente para o outro, contornar a Antártica, essas coisas, mas eu acredito como o Everest, que os primeiros caras lá, o Tenzin e o Hillary, não imaginaram que teria fila, cartão magnético para conseguir autorização para subir no Everest. Hoje virou um troço unicamente burocrático. Eu espero que um dia isso aconteça. Mas o que eu queria dizer é assim, mesmo depois de voltar de uma viagem de volta ao mundo nesse barco e parar aqui de novo em casa, não sei o quê, às vezes, e para mim assim, eu terminei a viagem com o barco aqui e à noite peguei o botinho com as minhas filhas e fui para a cidade. Baita emoção. Foi uma aventura tão grande quanto contornar o planeta, porque a maré estava baixa, eu não enxergava o rio. E aí eu tinha que achar o canal mais fundo, tinha que entrar na água pela cintura, estava frio. Então, assim, esse tipo de vida em contato com um meio tão intenso e imprevisível como o mar transforma pequenos eventos em experiências marcantes e profundas. Eu acho que é por isso que as pessoas aqui gostam do que estão fazendo. Então, cada um vai encontrar uma experiência marcante, profunda no tamanho do seu problema. Um cliente nosso aqui, um cara incrível, um alemão de 85 anos de idade, outro dia foi tomar uma caipirinha na Praia Grande e caiu do botinho, imagina. Não tem como ter aventura num botinho inflável nesse mar liso aqui. Mas, caramba, não sei se foi a caipirinha, mas ele caiu do botinho e o botinho ficou virando em círculos, ele nadava atrás e tentou subir em cima e a hélice bateu no pé dele e ele conseguiu nadar e trouxe o botinho para cá de novo a nado. Quer dizer, um passeio de almoço para ele se transformou numa epopeia. O pé infeccionou porque a Santa Casa aqui não tem equipamento, não sei o que. Então, tudo pode ser uma aventura. Um outro amigo aqui que teve um problema elétrico, não tá ficando louco, mas caramba, também depois de um ano, esse cara manja de eletricidade mais do que qualquer engenheiro da Universidade de São Paulo, de eletrônica. Então, assim, é muito divertido, porque é um meio onde você está sempre aprendendo de uma maneira autêntica e tendo experiências intensas. E a solidão, ela te atrai de uma certa forma, assim, mas é uma coisa que tem algo mágico, assim como o mar atrai. Você concorda com isso? Eu saí a semana passada de barquinho sozinho, com um barco novo que a gente fez agora, estamos testando, com um monte de medo, insegurança, porque eu não conheço, assim, foi tão emocionante como a minha primeira travessia do Atlântico sozinho. Então, não é que me atrai, acho que todo mundo que tem a oportunidade de fazer alguma coisa sem depender de terceiros, acaba vivendo uma experiência intensa e bacana e eu acho que é um negócio que dá prazer, assim, como sentir um pouco de medo dá. Sabe, você não tem medo? Falei, claro que eu tenho medo, por isso que eu faço os barcos bem feitinhos. Eu nado muito mal, então... Você acha que aquelas pessoas que têm muito medo do mar e tal, assim, elas podem vir a... Claro. Você foi um exemplo também, né? Eu comecei a gostar do mar porque eu tinha medo. Meu pai falou, esse moleque nunca vai andar no mar porque ele morre de medo. Eu tomei um tombo não me lembro onde, em Santos, no Guarujá, já tinha 2, 3 anos de idade. Fiquei apavorado. E a minha conexão com o mar foi Paraty, porque Paraty tem essa conexão natural, que é engraçado notar isso também, ela é rara no Brasil. O Brasil não tem muita
muitos lugares como a Baía da Ilha Grande. A gente tem a Baía da Guanabara ferrada, né, um exemplo para o mundo de como destruir um lugar. Quer dizer, eu se fosse carioca, eu estaria, assim como o brasileiro, tenho vergonha do Rio de Janeiro, é um esgotaço a céu aberto, um esgotaço. Quando a gente vê agora conversa sobre as Olimpíadas, quer dizer, como é que pode uma cidade onde 1 metro quadrado de um apartamento custa 100 mil reais, não conseguir resolver uma coisa tão básica quanto saneamento? Não dá para entender. Mas temos poucos lugares, o Nordeste todo tem poucos lugares onde essa conexão com o mar é natural. E em Paraty eu percebi isso, ela é natural. Aí a gente tem um lugar mais encantador para mim, que também foi assim destruído, que é a Baixada Santista, que tem o mais importante complexo de canais naturais navegáveis, que foi destruído pela asneira dos nossos governadores, de muitos que até a gente conhece, gosta. Destruíram fazendo pontes baixas. E fazendo pontes baixas criaram zonas de ocupação urbana deturpadas, ocupação irregular, que foi patrocinada pelo Estado. As favelas todas, as ocupações irregulares, elas foram contratadas pelo Estado, foram pagas pelo Estado para que acontecessem. E pode ser revertido isso? Pode. Acaba com imigrantes, arranca todas as pontes, faz pontes altas para passar um barco à vela embaixo, para passar um navio. Então, assim, a gente se desconectou. Não há muitos lugares. O Rio Grande do Sul é uma linha de mar aberto, onde você tem Rio Grande... Meu pai tem casa na Praia do Cassino. Pô, é um lugar, é a costa da Namíbia do lado de cá, né? Só que a gente ficou sem os diamantes. Duvido que exista bife de chouriço na Namíbia. Mas é um litoral inóspito, que é lindo também. Mas a conexão... Por outro lado, você tem uma conexão natural com o mar no Rio Grande do Sul, que é o lado interno da lagoa. Sim. Que é totalmente subutilizado. Esta falta de cultura náutica pode até fazer com que a manutenção dos barcos fique mais cara. Todo mundo aqui, por exemplo, estragou um negocinho, chama alguém. Aí o cara, 500 reais para arrumar... Mas esse é um problema da cultura brasileira. Que a gente tem essa herança escravocrata de mandar fazer. E essa é uma característica que o Brasil está mudando. A gente está... a gente está... Agora que os empresários, de repente, não tem mais a boiada, não sei o quê, não tem mais a lavadeira, a passadeira, a copeira, não sei o quê, a gente está indo para uma direção de você não só aprende, como você descobre o prazer da independência. A origem disso tudo, para mim, está na forma como a gente educa as pessoas. A gente educa mal no Brasil. A gente educa as pessoas para serem uma elite, é a história da USP, né? Que o propósito é maravilhoso, uma universidade que era para distribuir conhecimento para quem não tem acesso a esse conhecimento, mas o acesso é tão restrito que só passa pelo filtro uma casta de... Mas em Santa Catarina também tem uma escola de engenharia naval lá, né? Acho que em Florianópolis. E tem um cara que assiste o programa que falou, eu mostrei o programa para os meus colegas de engenharia naval para eles entenderem como é que é viver no mar, o que é para eles nunca andar no barco. Pois é o caso eu falo mal da USP, mas assim, trabalho com vários engenheiros navais de lá. 90% deles nunca irão para o mercado náutico, né? Eles vão para o mercado financeiro. Eles entram na escola no final para fazer carreira e não por uma, não é como um médico que escolhe uma profissão de fé. A academia no Brasil, eu não conheço a academia de outros lugares, mas aqui ela forma muito público pela mesma, assim, né? E também está errado isso. Eu acho que temos um erro estratégico na nossa educação que não é voltada para a ação, para o fato, para a realidade. Eu sou contra a escola do jeito que existe hoje. Não adianta ficar falando mal de professor, eles protestam. Outro dia eu vi uma discussão na Folha de São Paulo, absurdo, a Viviane Sena falar mal. Não vou comentar sobre isso, mas o fato é que a gente tem uma escola assim que procura vencer patamares sociais, digamos, que no fundo não está ensinando. E eu fiquei muito impressionado agora, participei de um evento na Suíça, onde o cara de recursos humanos do banco lá que me contratou
falou, eu não quero ter ninguém com curso superior aqui. Os nossos técnicos aqui são os melhores do mundo. Um técnico de finanças nosso é melhor do que um engenheiro de finanças sueco. Nosso técnico que conserta esgoto aqui é melhor do que um engenheiro francês ou espanhol ou brasileiro. Por quê? Porque 80% dos alunos num país como a Suíça não quer ter ensino superior. Ele quer se inserir com qualidade no mercado de trabalho. Ou seja, lá existe uma busca pelo aprendizado técnico, que na minha visão é o aprendizado real, onde se aprende fazendo e não ouvindo teses. Então eu acho que hoje, eu sou contra a aula de matemática, física, filosofia, essas baboseiras todas. Mas eu acho que a gente deveria aprender na escola matemática, filosofia, física, economia, química, fazendo coisas, como acontece, por exemplo, num arquipélago que eu adoro, que se chama Ilhas Faroe, na Escandinávia, que para mim é o modelo educacional mais bacana que eu vi no planeta. Não tem nenhuma dessas matérias na escola lá. Eles constroem uma casinha viking ou um barco viking, e na construção no barco, ao longo do período escolar de um jovem de 15 a 19 anos, ele aprende fazendo, ele aprende física, química, matemática. Resultado, esse moleque ou essa menina, quando eles têm 19, 20 anos de idade, eles têm anos-luz de experiência, senso de design, capacidade criativa, estão muito à frente do que um... É uma pena, né? Por exemplo, a gente tem barcos incríveis, como você falou, mas ao mesmo tempo estão demora... morrendo, eles estão... É isso que me angustia. Por alguma razão no Brasil, essa diversidade que a gente tem de conhecimento local, que nenhuma universidade brasileira valorizou ou reconheceu até agora, mas ela ainda está viva, mas não vai ficar viva por muito tempo. Engraçado que tem essa cultura incrível, tem soluções e tal, mas ao mesmo tempo demora às vezes 200 dias para consertar uma janela, né? A gente tem essa índole, assim, meio... Eu não diria que nós somos indolentes, mas eu acho que a gente tem tanta riqueza no nosso país que a gente trata ela mal. É como se, sei lá, se fôssemos suíços nadando no dinheiro, também no final a gente trataria mal o dinheiro. Mas nós temos um patrimônio natural maravilhoso que está na hora da gente conhecer melhor e se beneficiar dele, porque faz parte desse patrimônio também a minha existência. Eu sou contra essa história de que tem que preservar, proibindo as pessoas de acessarem. A gente tem que preservar a Amazônia vivendo dentro da Amazônia. A gente tem que preservar as ilhas de Paraty morando nelas, usando elas, transformando elas em riqueza, em patrimônio. É uma sacanagem que fizeram com o Cacá lá no Catimbau. Sim, uma incongruência absurda, né? Desrespeito, ignorância. O que isso afastou de gente, de turismo, de riqueza de Paraty, é triste, quando podia ser o contrário. Quer dizer, eu acho que essa interação entre a atividade humana, as pessoas, nós somos parte do meio ambiente também. A nossa atividade esses barcos são, como a gente pode conciliar isso? Pode conciliar, tem solução para tudo. O mais difícil é tomar a decisão, mas a parte técnica é simples, tá cheio de solução. Então tem como resolver o problema de mobilidade? Tem, mas eu acho que cidades não são para pensar em mobilidade. Hoje você gerencia uma cidade só pensando na mobilidade, ninguém pensa na felicidade. São Paulo, por exemplo, eu sou partidário da teoria de que as cidades são organismos sociais que são vivos, então eles têm um período de nascimento, de crescimento, e existe a maturidade, e existe um ponto onde tem que parar de crescer, mas ninguém consegue fazer isso, porque o corrupto do prefeito depende lá do número de incorporações, da receita tributária, quer dizer, é uma visão tão canhestra, tão ignorante, quer dizer, não se entendeu ainda que está na hora de diminuir. São Paulo é uma cidade que tem que crescer qualitativamente e não quantitativamente. E isso significa tomar decisões meio drásticas, fomentar o crescimento fora, em outro lugar. Eu faço vídeos para muitas empresas. Recentemente, fiz uma campanha para uma grande multinacional alemã que incentivava as pessoas a trabalhar em casa ou em horários flexíveis. Talvez essa seja uma saída. Então, nós temos hoje essas soluções, só que elas não fazem parte de um programa. Então, a gente está, por exemplo, vivendo
uma crise que eu acho que vai ser muito pior, como eu disse, do que estão anunciando, porque a imprensa é covarde, ela é atrelada a valores econômicos, depende dos anunciantes, mas que vai ser muito boa. Mas o fato é que a própria imprensa está vivendo uma crise hoje, as revistas estão todas falindo e vão todas fechar. A Veja vai fechar, a Época vai fechar, Isto É vai fechar. Eu lamento, a National Geographic vai fechar. É lindinha a revista, eu tenho a coleção do número 1 de outubro de 1888 até, mas vai fechar. Porém, a gente tem um novo universo hoje, onde você pode produzir, criar, sem se deslocar fisicamente. Então a gente tem hoje esse privilégio de ter o conhecimento transitando pelo ar, de você agir sem estar fisicamente presente, e a gente não está usando isso em prol do nosso benefício físico. Sim. Outra coisa também, por exemplo, é fantástica a Folha de São Paulo, tem pessoas incríveis escrevendo, e eu leio, eu adoro, né? Mas uma das coisas que eles têm, que mantém o negócio deles, é logística, de entrega, de jornal, agora está acabando, mas né, o veículo era uma coisa que era muito importante para vocês. Só que hoje na internet, por exemplo, o veículo não é mais dessa forma. Não é. E a gente tem, por exemplo, um blog muito legal chamado Hypeness, que é eles estão morando na Ilhabela, fazendo de lá, e é super respeitado no Brasil, é um blog bem bacana. E acho que vai surgir vários desses pequenos, sem esse intermédio, sabe? Direto de quem, um pouco mais direto de quem faz para quem lê, sabe? Ou você falou um negócio interessante, a gente está vivendo uma nova realidade, onde é possível hoje você estar conectado sem estar fisicamente acoplado. E eu acho que essa é uma possibilidade impressionante. Quando você traduz isso para esse mundinho onde a gente está aqui dos barcos, é muito legal. Significa que você pode morar dentro de um barco e trabalhar. Tem um blog, o Hypeness tem um blog chamado Nômades Digitais. Eles não descobriram o veleiro ainda, né? Porque, nômade digital no veleiro mas tem muitos hoje já. Tem australianos, turminha da Nova Zelândia. Eu adoraria ter uma produtora no catamarã. Faz horas que essa ideia não sai da minha cabeça. Você contrataria uma produtora em um catamarã? Poxa, eu só consigo tentar imaginar, mas acho que deve ser muito legal ir pra Antártida, porque eu imagino que, vê se eu tô viajando, você tem a possibilidade de parar em lugares que, sei lá quantos anos não para um barco aqui. Existe isso assim? Ou você tem... Existe, assim, eu fiz mais de 40 viagens para lá, esse barco teve 14 vezes lá, e cada viagem que eu fiz para a Antártica, das 40 e poucas, me fez gostar mais de Paraty. Por isso que eu gosto da Antártica. É muito especial isso aqui que a gente tem. É uma cidade maluca essa aqui. Você vê, nós estamos na frente da Serra do Mar ali, estou vendo as cachoeiras daqui, não tem água na cidade. Quer dizer, nós temos a riqueza e temos a solução e temos uma certa preguiça de juntar as duas coisas. Mas é um cenário otimista. Tem 1000 problemas? Tem, mas eu vejo solução para todos eles. E eu aprendi muito nesse ambiente assim, aqui, em cima de um barco, você adquire uma visão diferente desse processo de analisar os problemas e achar uma solução. Espero que a gente endireite. Bacana. Todos nós esperamos. Existem 1000 receitas, mas não é fácil fazer o bolo crescer. Por hora, depois dessa longa conversa, vou amarrar o Brutus. Por hoje já foi o bastante. Sempre vou lembrar do dia em que conheci Amir Klink. Se você gostou da forma como contamos histórias e gostaria de fazer um vídeo para a sua empresa, fale com a Produtora. Vou fazer uma confissão. Depois da entrevista, ficamos sozinhos no Paraty 2 e não aguentamos. Tivemos que tietar um pouco. Mas não se preocupe, Amir. Não quebramos nada. Pode ser. Bom, a gente vai... Esse programa é na internet, mas a gente tenta colocar ele na TV. Tudo bem se ele for pra TV, pra você? Pode ir onde quiser, pode pôr na lareira.